Pessoal, para entendermos um pouquinho sobre o EGR, né, a gente viu logo atrás, né, o funcionamento, uma base dele, né, onde eu tenho o quê? Eu tenho a parte, né, de queima normal, eu tenho um sistema que vai fazer recircular, né, que é uma borboleta, mas o que eu falei, ele tem uma quantidade X para isso, não vai diminuir tanto, tá? Outro detalhe que eu tenho que lembrar que, como é uma recirculação de gases, um defeito na parte de EGR, eu começo a ter um problema de turbo também, porque eu não estou jogando ar quente novamente na admissão, por isso que se tem que estar muito atento à sua manutenção, ao seu funcionamento, né, estar realmente adequado, que uma coisa acaba puxando a outra. O EGR, ele é um sistema, como eu falei, de recirculação de gases. Só que os gases, eles saem numa temperatura muito alta pelo escape. E eu tenho que jogar ele novamente para a admissão, tá? Para isso, o que eu tenho? Eu tenho um outro problema em cima do EGR, que eu tenho uma parte de arrefecimento disso, tá? E é um dos grandes problemas do MAN, né? Furar esse EGR, assumir água. Então, isso é um outro problema que eu tenho. E quando eu tenho um problema também nessa parte de arrefecimento dele, eu acabo tendo um problema de mau funcionamento dele, certo? O sistema do MAN, assim como os outros, mas vamos falar especificamente do MAN, o que eu tenho? Eu tenho a parte do próprio EGR, né, que vai fazer a recirculação. Eu tenho uma válvula no meio ali, na imagem vocês podem ver, que é uma válvula de comando, ou seja, o sistema do MAN trabalha com ar comprimido para fazer a borboleta funcionar. E esse sistema, ele trabalha com o PWM para poder abrir adequadamente a válvula ou não. E por último, né, a borboleta, onde eu tenho também, junto com a borboleta, o pistão, tá, que faz esse trabalho. Isso sendo algo todo em ar comprimido. Então, para eu trabalhar no sistema de EGR, eu tenho que começar. Peguei um defeito de EGR. Qual a primeira coisa que eu tenho que ver? Ver primeiro o motivo da falha. Se na característica de defeito me dá como uma falha eletrônica, que é o que eu vou mostrar à frente, ou uma falha mecânica. Sendo isso necessário, eu começar a olhar desde a parte pneumática de ar, porque o MAN eu dependo dessa parte pneumática, certo? A válvula de controle é uma válvula que trabalha por PWM, tá? Visto que ela trabalha por PWM, agora o reparador passou a ter que ter um outro compromisso de aprender a trabalhar com o osciloscópio. Porque eu saber se eu tenho um sinal PWM ali é uma coisa, saber se o sinal está correto é outra, certo? Normalmente por um sinal PWM, o que eu tenho? Eu vou ter logicamente uma tensão, igual esse sistema trabalha com PWM positivo e outro negativo. Mas aquela tensão que eu tenho ali não quer dizer que o sistema está realmente correto, certo? Qual o primeiro procedimento para eu testar essa válvula pneumática? Seria com o multímetro, eu medir a resistência da válvula. Essa resistência é aproximadamente 30 ohms, tá? Então eu sei que a válvula não está queimada. Agora está funcionando? Será que essa base de teste é algo que eu posso confiar? Ainda não. Por quê? Qual o próximo passo que eu teria que ver para isso? É ver se a válvula está trabalhando. E qual o meio disso? Com o veículo funcionando, motor a frio 600 RPM, visto que é um PWM, dá para mim se ter uma ideia de que o circuito está funcionando. Como? Encontrando por volta de 1,5 volts, tá? Mas, que eu estou falando, dá para saber que a válvula está íntegra, dá para eu saber que eu tenho uma comunicação entre o módulo com a válvula de controle, mas ainda não dá para definir que o circuito está 100% correto. Por quê? Para o circuito estar 100% correto, eu tenho o problema da pneumática, de ar. Um outro item que eu tenho que ver no sistema de EGR é esse cara aqui, ó. Isso aqui é o pistão de controle. Isso aqui, eu vejo muito pessoal, o pessoal me chama no WhatsApp, Daniel, foi regular o freio motor do carro e agora não está funcionando.
mas o cara não soube distinguir que isso é um sistema de EGR. E isso aqui, uma vez mexido, eu tenho o que? Uma calibração aqui, onde ele entende o ponto de repouso, para ele saber quantos por cento ele vai abrir. Agora, se eu mexo nisso daqui, o que eu fiz? Eu mudei. E no mapa do módulo, existe o quê? Existe o nível de controle disso daí, que se tiver fora, o que eu vou ter? Uma falha de sensor do EGR fora de faixa. Tá? Você falou uma coisa importantíssima aí. EGR é um sistema, pessoal, não é só a válvula. Muita gente, quando fala em EGR, o cara só pensa na válvula. Não, é o sistema como um todo. Né? É o sistema EGR. Aí você tem que identificar quais são os componentes que fazem parte desse sistema e tentar entender isso. Exatamente. Por quê?